Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Área Comum Pod, o podcast que conversa com personalidades, empresários, profissionais, empreendedores, pessoas que fazem carreiras e fazem acontecer no nosso país, principalmente, né? Lembrando que o Área Comum Pod está nas plataformas do YouTube e Spotify, então a gente pede que nos sigam, comentem, marquem, nos ajudem a fazer acontecer. Hoje, né, nós estamos no nosso, se eu não me engano, 10º episódio do Área Comum Pod. E, como sempre, alguém do meu lado me ajudando na tarefa, membro da nossa confraria Área Comum, Richardson Passos, que é atuante no mercado imobiliário, na gestão patrimonial, também representa serviços de restauração, pinturas em prédios e outros empreendimentos mais. Richardson, obrigado pela presença. Ô, Rafa, valeu, obrigado. É uma honra participar aqui do programa, é o 10º episódio, e com o nosso ilustre visita, o Vinícius. É bastante responsabilidade, né? Bastante. Mas, como eu sempre falo, a gente sempre tenta deixar a régua cada vez mais lá no alto. Estamos conseguindo. Vamos lá. O nosso convidado, como o Richardson já citou aqui, obrigado pela presença. Eu vou começar a falar um pouquinho do currículo, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas o Vinícius Lumertz, se formou em Ciências Políticas na Universidade Americana de Paris, fez cursos de alta gestão em Harvard, na Suíça, Oxford, estou certo, né? Tá certo. Foi secretário estadual de turismo do governo Dória, em São Paulo, foi ministro de turismo do presidente Temer, presidente da Embratur, secretário nacional de políticas do Ministério de Turismo. Hoje ele preside o Conselho Nacional de Turismo, foi secretário estadual de Santa Catarina no governo Luiz Henrique, foi diretor técnico do SEBRAE no governo FHC, secretário de Turismo de Florianópolis também, lá atrás, em 2007, mais ou menos. É escritor, né? Vamos falar um pouquinho do livro dele também. Hoje é considerado por muitos como uma das principais referências de turismo no Brasil. Vinícius, obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado a você, Irani, obrigado, Richardson. E parabéns pela iniciativa, né, pela comunicação. Vocês têm uma confraria, mas não estão cingidos aí a só o grupo de vocês, mas sim abrir as portas dessa intimidade do grupo, dos confrades aí, para a discussão de temas mais amplos. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vinícius, a gente sempre começa, como a gente fala muito com empresários, com personalidades, profissionais, mas a gente está falando com pessoas. Antes de cada ação e atividade, cada um são pessoas que têm a sua história, enfim. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é o Vinícius René Lumertz Silva? Como que chegou, a sua trajetória, de onde como que chegou até hoje aqui? Bom, aí difícil, né? Passou bastante tempo. Eu acho que as pessoas intrinsecamente não mudam, né? Eu acho que existe alguma coisa que continua ao longo de uma vida, mas é evidente que nós somos o que somos, né? Informação, DNA, né? Mas também nós somos frutos do meio e das experiências que vivemos. Então a vida nos dá muitas oportunidades de transformação e de evolução. E cabe a cada um de nós a gente buscar evoluir, o que muitas vezes não é fácil, né? Crescer e se expandir. E eu tive essa oportunidade. Porque eu nasci em 1960 em Rio do Sul, em Santa Catarina, e muito cedo meus pais foram para Blumenau. Foi uma grande oportunidade, porque Blumenau na época era a principal cidade do estado, era a cidade de maior cultura, mais serviços, era um grande destaque nacional. Blumenau tinha, já na época, a primeira feira de amostras, além de iniciou a indústria de informática com a CETIL no estado e na região sul. Ela, enfim, era uma cidade que tinha uma base na indústria, mas era uma cidade de serviços, era uma cidade de turismo de compras. Então, ele inaugurou o turismo também no estado, né? Na região sul. Então, é uma cidade notável. Então, me deu muita base no Blumenau, né? E aí, cedo, meus pais me mandaram estudar línguas fora, lá na Inglaterra, e eu fiquei na Inglaterra, cursei ciências políticas, economia. Depois eu transferi para a França, quando a Thatcher assumiu o poder na Inglaterra, as mensalidades começaram a ficar muito caras para estrangeiros e eu fui para
à França, na Universidade Americana de Paris, segui lá, né, e decidi retornar ao Brasil. Eu tinha a oportunidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo, né, por ter uma formação lá fora, né. Depois eu faria mais cursos em mais universidades ao longo da minha vida, lá fora também, mas a decisão de voltar a morar no Brasil me levou a me envolver com um movimento que, na época, era novo no Brasil, era o movimento das micro e pequenas empresas. Então, eu assumi um papel de apoiar aquelas lideranças que surgiam nas enchentes lá em Blumenau. Nós criamos um movimento, eu fui relator do primeiro manifesto das micro e pequenas empresas do Brasil. A gente gosta de falar muito sobre elas aqui. As microempresas. Eu acho que é o que faz... É o sangue, né? É a seiva de uma nação, é o empreendedorismo, né? E Santa Catarina tem essa marca. Então, eu tive esse início, depois eu acabei indo lá para o SEAG, que virou Sebrae, dirigi o Sebrae de Santa Catarina, montei o Sebrae no estado todo, com filiais. E nós chegamos a ser o maior Sebrae do Brasil, e em crédito, mais que São Paulo, Rio, Minas. Foi um Sebrae que cresceu muito na época. Eu acabei me transformando em diretor do Sebrae Nacional lá na época de Fernando Henrique, você citou isso, mas no meio eu fui candidato a prefeito aqui em Florianópolis. É verdade. Né? Enfim, São 40 anos de vida pública já, né? E eu sempre me mantive também de alguma forma, na área privada, com meus próprios empreendimentos. Eu fui sócio e coproprietário de muitos restaurantes, né, aqui em Florianópolis, aqui com a família, o Beer Platz, que as pessoas conheciam, a Cervejaria Continental aqui, lá em Blumenau, com a fábrica de cerveja que nós tínhamos lá. Aqui o Café Cancún, que virou El Divino, né, com Marcelo Petrelli, com Haroldo Cruz Lima. Então eu sempre empreendi, fui presidente da CIF por causa disso. O Cantábria, na Lagoa, foi talvez um dos primeiros restaurantes gastronômicos que eu tive com o Juan Navarrete. E depois algumas coisas na área imobiliária que eu faço também. E de fora a parte, estar na atividade pública que eu estive durante todos esses anos, inclusive como secretário do Luiz Henrique, montei a ESC Parcerias. Na área acadêmica, eu pertencia à reitoria da Unisul, montei a Escola de Negócios da Unisul. Então, eu tenho assim, um currículo, eu diria, bastante variado, porque eu participei de vários conselhos também, nacionais, internacionais, da HP em Palo Alto, do Instituto Milken. Aliás, o Instituto Milken está vindo aqui agora, nós estamos fazendo eventos com o BTG, eles reúnem 30 trilhões de dólares de capital, né, e estão acelerando a sua articulação de presença no Brasil, e eu participo com eles há 15 anos, né? Então também tem esse lado internacional, né, presença da Embratur. Então eu mantive a minha volta. Se perguntou quem era eu nessa hora na fila do pão, né, como diz o meu amigo Mauro Mariani. E eu fiz essa volta para o Brasil, mas a parte internacional ela sempre volta, porque quando você fala idiomas, você tem uma vivência internacional. Na prática, assim, dizendo a todos que estão nos ouvindo, tudo que a gente sabe e faz acaba sendo demandado de nós, para o bem ou para o mal. Então, a hora que eu me envolvo em turismo, eu acabo sendo chamado para o turismo. Né? Por isso eu citei como uma grande referência no turismo, né? E entre a gente é chamado por isso. Entre essas saídas e voltas, assumindo cargos, enfim, viagens, a tua residência, a família é Florianópolis. Teve um período de 4 anos que a família ficou em Brasília, na época do Sebrae, governo Fernando Henrique, e eu tive a sorte de trabalhar com Fernando Henrique, Luiz Henrique, Michel Temer, João Dória. Eu tive sorte e tive muitas boas relações também com o próprio Esperidião Amin e muito em especial com o Jorge Bornhausen, porque eu fui do PFL um período, fui dirigente nacional do partido no Instituto Tancredo Neves. Então, assim, eu aprecio muito esses aprendizados com os grandes líderes da Fiesc, que presidiam o conselho do Sebrae, o Milton Fett, que é avô do nosso Fetinho, Marcelo. E eu participei também na área tecnológica. A primeira incubadora, aliás, a única incubadora que um Sebrae jamais manteve foi o MID. Né? MID Tecnológico, que foi considerado um dos melhores do mundo. Né? E o próprio Sapiens Park como presidente da SCPAR. Então, esse ciclo, né, ele, na minha vida, tem sido de ida, mas de retorno, né? E de muitas alegrias nesse sentido, de ver que muitas coisas frutificam.
né? Deixam resultados, né? Eu acho que sim, a gente vai fazendo. E tem coisas que não sequer estão associadas a você, né? No período de ministro, eu trouxe obras para Florianópolis, trouxe obras para o estado inteiro. Já na época da SCEPAR, eu fiz o projeto de acesso ao aeroporto, que é importante, porque quando foi se construir a obra, 10 anos depois, tinha um projeto. Perfeito. Então, sempre é muito importante ter projetos, ter uma noção de tempo, né, de que você tem que fazer coisas para agora, coisas para o futuro e deixar plantadas as coisas lá na frente, senão não há o que colher. E é nesse gancho aí que tem até anotado para depois perguntar a respeito disso também, sobre projetos, planejamento, porque Florianópolis às vezes não vinga em algumas situações. Mas eu vejo, a gente vê, falando um pouco de ti, da tua vida, me corrija se eu estou errado, mas uma também diferente de muitos, não sei se tu se considera um político, mas viveu na vida política também, evidentemente, mas diferente de muitos, consegue muito bem conversar e dialogar com vários setores, ou vários partidos, ou várias frentes, porque é para fazer o negócio acontecer e os resultados surgirem, é mais ou menos isso, né? Eu acho que sim. A política ela tem uma coisa de exclusão, né? Porque tem a eleição e a eleição define um lado e outro, né? Então há períodos em que você está dentro ligado aos grupos que você de alguma maneira se relaciona, né? No caso hoje para mim isso é um problema porque eu não sou um radical de direita nem um radical de esquerda, eu não acredito nisso, eu acho isso tudo Todo radicalismo, ele... Os extremos não são bons. E se alimentam, se alimentam. Agora, existe um porquê, né? Por que existe radicalismo, né? Existe porque houve uma falha, para não dizer uma falência, né? Do modelo de país que a gente queria construir e essas pessoas que poderiam ter feito um Brasil melhor, elas estavam no centro-direita e centro-esquerda, e é de onde eu venho, né? Como eu disse, eu trabalhei com pessoas desse campo, mas também da própria formulação de país e das responsabilidades do que seriam as responsabilidades do que se convenciona chamar elites. E quando eu falo elites, pode parecer que eu estou fazendo uma coisa agressiva de esquerda. Não, essa tese da competência das elites é de direita, é de autores de direita, que sempre trazem à tona, e de esquerda também, mas assim, a esquerda sempre quer mudar a elite para transformar numa elite dos proletários que nunca existiu. Acaba sendo uma ditadura de intelectuais, ou pseudo-intelectuais e generais, né? No caso da Venezuela, né? Um coronel Chávez, né? Essas coisas assim, né? Ou do Fidel, né? Que também todo vestido de exército e tal, né? O que aproxima muito o fascismo e o comunismo, né? São esses anti-liberdade, anti-indivíduo, anti-espírito, anti-alma, anti-ser, né? Anti-transcendência, né? É o controlador, né? Controlar o controle acima de tudo. É a simplificação daquilo que é complexo, né? Então, dificulta, né? Agora, uma sociedade plural, uma sociedade que vá bem, ela tende a não ir para os extremos. E é uma passagem que nós estamos agora, e eu espero que essas visões extremas façam parte de um aprendizado que nos coloque lá na frente numa coisa mais racional, né? Então, conversar com todos, Irani, é fundamental, dialogar com todos. É evidente que existem pessoas que, ao longo do tempo, se descredenciam da fala, né? Porque não tem nada a contribuir. E acabam sendo tiradas do jogo. Mas se o jogo é um jogo baseado em diálogo, o que é a ideia da democracia, aí nós ganharíamos, né? Porque estaríamos falando do que importa. E o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil é que nós estamos só falando do que não importa. Quem fala do que importa? Eu estou escrevendo um artigo e eu escrevo no celular, né? E outro dia eu relacionei as manchetes dos jornais da China, do China Daily, e comparei com os da Folha de São Paulo. Manchetes de matérias de 2, 3 dias. É lógico que aquele regime não é o regime que nós queremos, é lógico que aquele regime não é o regime dos nossos sonhos, muito de longe, não é a nossa natureza, eles são outro povo, a realidade histórica deles é outra. Eu mesmo morei em Hong Kong quando eu era jovem, né? Depois voltasse também como... Voltei muitas vezes para a China, a trabalho, para a promoção do Brasil, na época do Luiz Henrique, também na época de Brasília. Então não é. Porém, as manchetes dos jornais deles são todas positivas.
Lógico, deveria ter as negativas também, mas a psique é toda positiva. O Brasil entrou num negativismo tal que uma notícia boa no Brasil hoje é considerada que está vendida para o governo. É comprada. Né? Comprada. Né? Então, se é impossível gerar notícias boas, então seria impossível gerar fatos bons. Então, fatos bons, notícias boas são vetados. É como se estivessem meio que cancelados. Né? Só conta o que é ruim. Isso é uma doença. Essa doença também tem nos Estados Unidos hoje. E nós estamos vivendo essa doença. O pior é que, assim, eles estão vivendo essa doença depois de terem ficado ricos. Nós estamos vivendo essa doença da tolice de internet, dessa vocalização baseada, descontextualizada, né? Que o Brasil é um país muito descontextualizado, porque falta background, falta conhecimento, falta leitura, né? Falta educação para que as pessoas pudessem avaliar melhor os cenários. Mas essa liberdade é boa, porque as pessoas estão aprendendo ali, se estapeando na internet, né? Tentando se entender. O problema é que isso, psiquicamente, né? Nos afasta de uma aura de otimismo e também nos afasta da busca de soluções. Né? Você não vê nenhum debate sobre as coisas que importam para o Brasil perdurar no Brasil. A educação é importante? Sim, é importante. A educação vai mudar o Brasil? Sim, vai mudar o Brasil. E aí, pronto, acabou. Morreu. Como agora, turismo. Turismo é muito importante, as praias estão poluídas, então se discute um pouquinho de turismo em dezembro, até o Carnaval, e fecha o assunto, acaba, ele não vai participar nem da eleição, não se discute mais depois. Então, assim, o país acaba sendo frívolo. Frivolidade. Né? Você veja que os influencers, grande parte dos influencers, eles têm dificuldade de estruturar argumentações, etc. Né? Até outro dia eu vi um tal do... Eu vi porque passou aqui tal do Gil do Vigor reclamando que ele estava tentando falar um assunto sério e ninguém levava ele a sério. Né? Mas isso foi bom ele ter feito isso, né? Dizer, eu quero falar sério sobre alguma coisa. Mas aí vem essa cultura do cancelamento, tanto da esquerda quanto da direita, de intimidação, né? E isso é muito preocupante, porque o Brasil hoje tem um superávit comercial que é um dos maiores do planeta. Nós temos superávit com a China. Né? Nós temos condições de estar financiando um mega crescimento do país, né? Se nós tivéssemos consciência da importância estratégica do Brasil para o mundo. O mundo tem excessivos capitais. Houve muita impressão de dinheiro, se imprimiu muito dinheiro através de letras do Tesouro Americano. Em 2008, quando houve a crise dos subprimes, né, dos derivativos imobiliários e tudo mais, e também depois da Covid. Então, o dinheiro, a montanha de dinheiro do planeta, ela aumentou. Né? E a quantidade de bens ela é limitada. Então, existe mais do que uma inflação, existe algo muito perverso que existe, que assim, é uma mega bolha financeira no planeta. Né? Como é que ela começa? Quando acabou o padrão ouro em 1973, no governo Nixon, até ali os americanos exportavam para o mundo e ganhavam dinheiro do mundo e as pessoas tinham um dólar que equivalia a ouro. Quando os Estados Unidos começa a ser deficitário e essa curva do déficit americano, déficit comercial, ela assumiu características exponenciais, os americanos passaram a mandar dinheiro para o mundo e, para além da capacidade, no caso da China, da Alemanha, da Europa, dos países árabes, de todos, de comprarem letras de tesouro americano, para além. Né? E até para o desgosto, né? Porque os chineses com 4 trilhões de dólares na mão de reservas, mas vocês estão imprimindo mais? Então, onde é que... Aí passa a investir dentro do próprio país, como os árabes também. Né? Aí você vai dizer, mas isso é um negócio muito ruim? Bom, tudo tem dois lados. O outro lado seria dizer o seguinte, esse capital que está no mundo inteiro hoje, num mundo, do ponto de vista geopolítico, extremamente inseguro, grande parte desse capital poderia estar vindo para o Brasil. Por isso, essas reuniões que eu tenho essa semana aí com o Instituto Milken, né, que tem esses links com esses capitais. O problema é que nós não damos segurança jurídica para empreendimentos, por exemplo, na produção de energia. Tenta produzir energia no Brasil, não dá. Você não consegue. Os chineses, por exemplo, quando eles vêm, eles investem em distribuição. Na área do turismo, a mesma coisa e assim por diante. Por quê? Porque não se fala sobre isso. Se fala as tolices e aí nós perdemos gerações após gerações
cresce violência, salários são baixos. O Brasil paga muito mal. Paga muito mal porque é ineficiente porque não tem investimento. E não havendo investimento, não há demanda sobre o trabalhador. Havendo demanda sobre o trabalhador, o valor do trabalho cresce. Então, assim, a falta de entendimento econômico e um clima negativo nos faz perder oportunidades. E Vinícius, um artigo até que tu escreveu recentemente, tu falas aí toda essa análise política e mundial até, né? Falou que o novo petróleo seria o turismo, e o Brasil ele é muito rico, né? Tanto em riquezas naturais, belezas e tudo mais. E queria que tu falasse um pouquinho realmente, e é mais a tua expertise, né, do turismo, em relação ao que tu menciona um pouquinho ali, o novo petróleo, e aí não temos geração de petróleo em grande escala no Brasil, mas a gente tem uma grande, hoje, riqueza, um patrimônio, né, em belezas naturais. Eu pego até um gancho do que ele está te perguntando, até mencionando que tu tem também, além de artigos, o teu livro, né, Brasil, Potência Mundial do Turismo. E ali eu acho que tu enfoca bastante essa questão, pelo menos a gente entende assim, esse Brasil rico de riquezas naturais e outras questões mais, mas parece que o Brasil não chega lá. Não faz acontecer. Qual é o grande problema? Nós voltamos à origem da conversa, né? Por que tem esse radicalismo e tal? Porque não se discute aquilo que importa, né? Nós estamos saindo constantemente, deixando de lado o que importa para discutir o que não importa, né? Que não tem relevância maior. Não diria que não importa, mas não é o principal, né? O principal é o desenvolvimento do país. O principal é o sentido moral do desenvolvimento. É preciso, como premissa, dizer o seguinte: o desenvolvimento é uma questão moral, sim ou não? Eu entendo claramente que sim. O desenvolvimento é uma questão moral porque ele tem a ver com equidade, ou busca por equidade e igualdade de oportunidades. Santa Catarina é um lugar com essa cara. Santa Catarina é um lugar de desenvolvimento autóctone, microempresa, do colono, etc. E Florianópolis teve um papel muito importante nisso. Isso é muito deixado de lado aqui em Santa Catarina. Nós conhecemos muito mal a lógica de Santa Catarina e como ela é interessante e diferente de grandes partes do Brasil. Mas, de fato, para que nós tivéssemos um desenvolvimento econômico maior, aproveitando mais oportunidades, nós temos que tomar uma decisão política. É uma decisão. Por exemplo, o turismo não entrou no PAC. Não está no PAC. Você precisa de um acesso ali, por exemplo, de duplicação a Bombinhas, ou a conexão aqui da estrada de Bombinhas, você precisa ali de um aeroporto que não tem na Serra Gaúcha, de uma conexão da Serra Gaúcha com a Serra Catarinense. Nós fizemos estudos do BID sobre isso, estão prontos para captação de recursos, na época do Ministério, e não tem. Aí você vai dizer, mas por que não é prioridade? É porque não tem vocação? Não, o Brasil é o país número 1 em vocação natural para o turismo entre todos os países do mundo. Como o Brasil também é o primeiro país em vocação de agribusiness. Nós temos 2 e agora surgiu uma terceira grande vocação. O Brasil está com 3 grandes vocações planetárias. A primeira delas, em ordem hoje de importância, é claro, é o agribusiness. E a segunda, ou é energia no seu conjunto, inclusive petróleo, na região a 500 quilômetros da Amazônia, né, que daria para enriquecer o norte e o nordeste do país e o Brasil inteiro durante os próximos 30, 40 anos, enquanto o petróleo vai acabando. Né? Vai acabando o uso do petróleo, mas ele vai levar mais tempo. Sim. Ele vai levar mais tempo. Não há essa alternativa hoje. Não dá para dizer que de um dia para o outro, e pior, com as guerras, o que aconteceu, por exemplo, na Europa, com o fim do fluxo do petróleo russo para a Europa aumentou o seu consumo de carvão, o seu consumo de petróleo, né? Então nós temos energia verde, essencialmente, também. E aí, quando se fala alguma coisa desse tipo, já radicaliza, já começa todo mundo a bater em todo mundo, dar sapatada em todo mundo. Ele falou a favor do petróleo, não, ele é contra, ele falou isso, ele disse aquilo. Ou seja, isso nos afasta do assunto, aí se sai do assunto, né? Então, energia é o terceiro, energia verde em geral, mas também petróleo nesse ciclo de transição, que é o que, por exemplo, a Arábia Saudita está fazendo, investindo 3 trilhões de dólares em turismo, serviços e hub, como aconteceu em Dubai, Abu Dhabi e também no Catar. Ou seja, e também tem a ver com o acordo chamado de Abraham Accords, que estava sendo pronto, começou no Trump,
E o Biden atrasou para ser assinado, que daria a paz entre Israel e a Arábia Saudita, nessa lógica de desenvolvimento e abertura da Arábia Saudita, inclusive uma abertura do ponto de vista de flexibilização do comportamento mais radical, tradicional, islâmico. Tal o interesse deles, entendendo que o novo petróleo é esse, né? É o turismo, tanto os esportes que estão ligados à imagem, ao soft power. Então, eles contrataram futebol em qualquer lugar. Eu mesmo participei da transformação de Al-Ula, que é um grande local de interesse histórico de lá. Na época de ministro, ajudei a passar na Unesco com os votos do Brasil. E você vê claramente esse potencial. Mas o Brasil ignora. Ele olha para o lado. Então, esse potencial natural, o Brasil ignora. Eu estou sendo um pouco duro, mas é a verdade. Só entra num debate e já sai no outro, como eu mencionei aqui. Desgastes com coisas que não focam no que deveria, né? Nós temos que estar investindo mais dinheiro em promoção do Brasil no exterior. Aí alguém entra na conversa, no radicalismo, e diz, mas o Brasil não tem segurança, acabou a conversa e acabou, não dá para falar. fazer. Não é assim. Não funciona assim. A gente viu um artigo no jornal dos Estados Unidos agora, não lembro qual que foi, mas falando sobre os lugares que não se deveriam ir por causa da insegurança, né? E falou do Brasil, né? O Brasil tem lugares mais seguros, lugares menos seguros. E tem lugares que, por exemplo, eu estive na Turquia, né? A Turquia é um lugar seguro do ponto de vista de alguém roubar uma carteira e tal. Mas Barcelona não é. A sua carteira é famosíssima. Você é roubado, bate a tua carteira. Batedor. E eu já vi um cara bater uma carteira. Eu vi, de dentro de um ônibus de turismo, uma carteira ser batida por um indivíduo, e eu vi esse mesmo indivíduo tentando roubar alguém do nosso grupo, mesma pessoa, em Barcelona, 2 horas depois no Porto de Barcelona. Esse tipo de problema tem em todos os lugares. Bom, né? então esse tem. Aí, para entrar num hotel em Istambul, a segurança é maior do que de um aeroporto. Aí você vai dizer, então não tem segurança. Você precisa ir operando as coisas. A gente tem que ir tocando as coisas. Nós não conseguimos fazer Olimpíada? Conseguimos. Não conseguimos fazer Copa? Conseguimos. Quer dizer, se uma coisa é prioritária, você vai construindo. A questão é que se ela não é, e se você não quer discutir, ou se a discussão acaba com alguém agredindo alguém, dizendo que não adianta nada porque não tem segurança, ou isso ou aquilo, você não constrói, né? E não há esse sentido de prioridade. O turismo de meio ambiente no Brasil deveria ser o número 1 do mundo. E o Brasil deveria ser um dos 5 maiores países do turismo internacional. A COP30 vem aí, né? Quem diz isso? Quem diz isso? Todos os especialistas internacionais de turismo com quem eu lidei e ainda lido em diálogo. Vocês deviam estar lá em cima e não estão. COP ajuda, mas o que acontece? Eu me dou com o governador de lá, o Helder, fomos ministros juntos. Eu estive lá com o presidente da Vale, com o presidente da COSAN, nós olhamos a situação e vai melhorar muito. Mas ainda falta um projeto global para dizer o seguinte, olha, nós vamos ter um turismo amazônico após a Copa. Um projeto estruturado, completo, como aqui na Grande Florianópolis, como lá. Você precisa de um plano, você precisa de programas e você precisa de projetos. Até Belém, enfim, lá até parece até que eles têm até uma defasagem na questão de leitos, né, para esse evento. E aí existem alternativas para resolver e deixar legado, né? Você não consegue mais induzir as pessoas, como foram induzidas os investidores, a fazer o que se fez na Copa e nas Olimpíadas, sair todo mundo construindo hotel. Para pouco tempo. E outras estruturas, ninguém né? mais vai entrar nisso. Né? Vila Olímpica no Rio de Janeiro, que infelizmente... Exatamente, você tem limites. Né? Então, a questão lá vai ser... lógico, existem hotéis que estão sendo reformados, criados, mas a grande compensação, na minha análise, né, no meu ponto de vista, vão ser navios, grandes navios, e no Rio teve durante a Olimpíada, 2 navios, mas assim, mais navios que possam hospedar as comitivas. Esses navios podem circular por todo o litoral também, né? Como programa, sim, mas eu digo, durante a COP, uma das grandes alternativas é você encostar os transatlânticos lá, ligar na energia, né? Água, enfim, todas as condições portuárias ali, e você ter 3, 4 mil leitos em cada um dos navios. A dificuldade é encostar, retirar, trazer de volta, tem umas dificuldades, mas é possível. Agora, o que me parece mais importante até do que fazer uma boa COP, isso é importante, seria o legado planejado do turismo na Amazônia.
e da marca Amazônia para o nosso lado. Hoje a Amazon é uma marca de uma empresa de comercialização de produtos, que é uma das maiores empresas do mundo, mas não é, nós não utilizamos o nosso... Quer dizer, a Amazônia é muito mais fruto de má notícia em relação ao Brasil, desmatamento e tudo mais, do que boa notícia. E o turismo faria com que as notícias fossem boas, porque aí você teria um turismo, logicamente, sustentável, de qualidade, ligado à coprodução, ligado aos produtos da Amazônia, à biotecnologia e tudo mais. E a gente acaba tendo alguns eventos, né, nacionais, no Carnaval Rio, da Amazonas, lá temos lá o Parintins, que daí são um festival de... Então é um curto período que explora aquele espaço, que é uma riqueza imensa que pode ser explorado o ano inteiro, mas decorrente é um festival de Parintins, um exemplo, né? Grandes eventos sempre ajudam a criar marca. Sim, a Copa do Mundo e as Olimpíadas deixaram bons legados? Menores do que deixaram em outros países, porque nós tivemos, durante esses casos aí, nós tivemos muita negatividade do não vai ter Copa, houve um excesso de gastos nos estádios. Eu mesmo, depois, eu representei o ministro, eu não era ministro ainda, eu era presidente da Embratur, num grande debate na BBC, organizado pela BBC, na feira da WTM em Londres, né? E aí, no final, o grande jornalista da BBC, quando me pediu a minha fala, eram outros ministros de Estado e alguns representantes, transmitido para o mundo inteiro, e ele disse, olha, o cara com a palavra, o representante do Brasil, que fez a melhor de todas as Copas. Aí eu perguntei, por que vocês não falaram isso antes? Então, também tem a grande mídia internacional, que eles chamam de hard news, né, os canais hard news, eles são muito críticos, né? O primeiro mundo se sente melhor quando mostra mazelas. Quando o Príncipe Charles, eu representei o Príncipe Charles aqui no modelo de empreendedores no Brasil, eu recebi ele no Copacabana Palace, um grande evento, né, então nada contra, mas quando ele ia ao Brasil na época, ele ia para a favela. Nós não, quando vamos a Nova York, nós não vamos na área mais pobre. Quando vamos a Paris, nós vamos a Saint-Denis, onde é pobre. Querem vender algo Mas muito forçado. Eles querem e nós também aceitamos, né? Então, nós temos que fazer diferente, evidentemente, né? Nós temos que ter uma postura de comunicação internacional agressiva. O México faz isso, né? O México é atacado, mas o México gasta em promoção. Então, se entra uma coisa negativa sobre o México, depois entra um comercial de Cancún e eu diria, equaliza a marca e dá um suporte para a melhor reputação. Você não pode deixar que a mídia fale mal de você o tempo inteiro, no mundo inteiro, e você não tem uma estratégia para isso. No nosso período da Embratur, nós tínhamos empresas de ERP para fazer isso. Nós monitorávamos todas as notícias do Brasil. No governo Bolsonaro se desmantelou e continua desmantelado. Ele precisa remontar, mas precisa de recursos. O Freixo está lá agora, precisa montar isso de novo, mas não é suficiente. É bom porque é um termômetro, não é? Você precisa monitorar esse termômetro e alterar, né? E precisa ter dinheiro, e precisa gastar muito. Muito que é pouco, porque volta tudo, volta 10 a 20 vezes. Se você gastar bem na promoção internacional, o turista vem pela outra porta. Se você tirar vistos, tudo que você diminui de barreiras, as pessoas vêm, né? E também investimentos, melhorar o parque hoteleiro, melhorar as atrações e melhorando para o brasileiro, para o turista da região, e aí, a partir daí ele vai melhorando também para o turista internacional. Então... Que você precisa chamar, barateando voos, entrando nos circuitos internacionais de voos mais baratos, porque é longe, né? Mas o mundo é pequeno. As pessoas sequer conseguem caminhar em Veneza, agora tem cota para andar em Veneza, vai ter em Florença, vai ter em Barcelona. Por isso os árabes estão fazendo cidades turísticas. Eu tive na cidade, eu faço parte da Rota da Seda, eu sou um dos fundadores da Rota da Seda do turismo. Eu estive lá há 4 meses atrás, sou um dos fundadores. O Brasil não faz parte, mas eu me transformei num dos fundadores e fui convidado para ir lá, dar palestra e tudo mais. Eu fui a uma cidade chamada Qingdeshen. É uma cidade onde tem a louça lá. A louça tradicional, o que em inglês se chama de China, que é um possível, provável origem da palavra China. Então, é um polo de louça, mas é um polo também dentro de um parque natural. Um grande parque.
Então, eles transformaram isso num polo turístico, né? Eu sei que tu tens internacional. Então, o mundo inteiro está fazendo. Quem não está, bom, nós estamos entre aqueles que não estão. É só uma curiosidade, mas eu sei que tu tens um carinho diferente com a China, até porque tivesse quando jovem também, inclusive, né? E apesar da cultura deles, do governo, enfim, mas a China tem, então, muita coisa para nos ensinar com relação a turismo, né? Eles estão acelerando, como o Japão acelerou, como a Coreia acelerou, como a Europa acelerou lá atrás. Depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que aconteceu na Europa foram os museus se transformarem em grandes entes de turismo. A Europa entendeu o turismo cultural. Então, o que tinha de turismo num ano passou até num mês, no Louvre, no Prado. Ou seja, cada lugar tem os seus talentos. É preciso investir nesses talentos, né? Em São Paulo, por exemplo, no governo Dória, nós recuperamos o Museu do Ipiranga, né? É uma maravilha. Nós despoluímos o Rio Pinheiros. Agora tem que arrumar o centro da cidade de São Paulo. Então, você precisa fazer uma sequência, né? Porque a cidade de São Paulo, por exemplo, é um belo atrativo. O Rio é mais difícil, a curva do Rio é mais complexa, mas se conseguiu fazer Copa e Olimpíada e encher a cidade. Se consegue no Réveillon, se consegue no Natal, no Réveillon e no Carnaval. Então, o assunto deveria ser tratado mais a sério. Esse assunto deveria ser tratado com muito mais seriedade, porque o turismo vai gerar em torno de 20% dos empregos do planeta nos próximos 10 anos. É reflexo direto na economia, né? Um reflexo direto em toda a cadeia produtiva, porque o turismo é uma plataforma. Perfeito. Ela, vista de outro lado, ela é a economia do visitante. Então, por exemplo, se você tem em Nova York o número de habitantes que está lá, e você recebe 60, 70 milhões de visitantes que trazem 80 bilhões de dólares, o que acontece com essa infraestrutura de Nova York? Lógico, ela é um pouco sobrecarregada, algumas pessoas reclamam, porém a cidade é rica por conta desse influxo. O próprio São Paulo tem 20 milhões de visitantes todo ano. Então, isso mantém os restaurantes, mantém a infraestrutura, mantém uma cidade alegre, comemorativa, que é o caso aqui também em Florianópolis, que recebe turistas. Porque daí aumenta o imposto, aumenta o ICMS do Estado, né, o retorno do ICMS, aumentam, ou seja, a economia do visitante enriquece. Por isso que Abu Dhabi está fazendo, Dubai está fazendo, os árabes estão fazendo, os chineses estão fazendo, todo mundo está fazendo. Porque também gera empregos e traz o dinheiro de fora para dentro. A cidade vira exportadora, né? Ela enriquece, ela pode enriquecer. Então, funciona como uma alavanca de crescimento. Como tu dissesse, uma grande plataforma, né? Eu acho que um grande erro de gestores é tratar o turismo como uma pasta. Mas ela precisa ser uma plataforma das demais pastas, né? Exatamente. Tu citou Rio, o Rio de São Paulo precisa... Bom, o que isso tem a ver com turismo? Claro, planejar a melhoria de um ambiente, de uma cidade, eu sei que tu defendes isso muito e tu alertas muito com relação a planejamento, projetos, né? Eu acho que quando estivesses em Brasília, inclusive, eu sei que tu citou e fosse também um grande... fizesse frente com alguns investimentos aqui, se eu não me engano, ali na Lagoa da Conceição. Nós fizemos Rendeira. Fizemos os recursos que o prefeito pediu. Mas precisa ter projetos, né? Mas porque tinha projetos. Então, a Rendeiras tinha o projeto que tinha. Aí eu até perguntei para o prefeito, se o prefeito não dá para fazer maior, mais larga? Ele falou, não dá porque o Ministério Público não deixa. Isso é Florianópolis, não vai dar. Eu me lembro de ter perguntado para um outro prefeito, esse aqui foi o Jean, eu me lembro que foi o Dário uma vez, quando ele alargou o passeio da Beira-Mar, eu digo, Dário, aproveita e já faz mais largo. Ele falou, Vinícius, se eu for, eu não faço, porque os contras e esse ambiente jurídico negativo, doentio que tem na cidade, e eu falo doentio abertamente, porque é doentio, não é normal isso. Essa postura devia ser de negociação, devia ser de diálogo, e no bem da cidade, e não de imposição. Até porque quem está do lado contrário também tem méritos de segurar o desenvolvimento onde não deve. Há méritos em todos os lados, mas não desse jeito. Desse jeito a cidade não consegue se posicionar. Então, a gente traz recursos. Eu, por exemplo, na época das SC Parcerias, a SCPAR, que eu fundei, realmente fundei mesmo, debaixo de uma escada aqui no centro administrativo, na salinha ali, eu fiz o projeto de acesso ao aeroporto em 2008, 2009. Quando chegou em 2018, tinha o projeto. Mesma coisa como ministro. Eu me lembro, antes até como secretário nacional, o então prefeito Haddad, ele não quis
700 milhões que estavam alocados a ele para colocar no centro lá do AMB, Centro de Exposições da AMB. Ele preferiu montar um projeto de concessão que foi montado agora e estão sendo investido 1,5 bilhão agora e vai inaugurar nos próximos meses, né? Já passado o João Dória, já passado o atual Ricardo, o anterior que foi depois do Dória, isso mesmo, o Haddad, Dória e tal. E esse recurso, eu me lembro, eu era secretário nacional. O ministro, então, me pediu, eu era secretário nacional, disse, ministro, o que a gente faz com esse dinheiro? Eu digo, vamos atrás dos projetos. Para o Uniário tinha. Centro de eventos? Na época do Pavan, e depois eu chamei o Periquito, vê que é a sequência de prefeitos, né? E eu botei os recursos ali na época, a gente botou 20, 30 milhões. Quando eu fui ministro, eu botei o resto, mais os 30, 40. A gente foi completando, o governo do Estado colocou também, a prefeitura ajudou, mas a maior parte foi do governo do Estado. Por quê? Porque tinha projeto. Então, eu queria até... Se você não tem um projeto, como é que você vai fazer, né? Uma grande dúvida, baseado nisso, pegar um gancho com relação a isso, a gente estava falando do governo federal, a visão para o mundo externo, né? Enfim, tal. Agora, trazendo um pouco para dentro esses problemas, às vezes, pontuais, de cidades e estados. Uma dúvida que eu tenho por não saber como é que funciona exatamente a máquina lá, enfim. Mas quando você está em Brasília, como ministro, como secretário, enfim, essas grandes iniciativas, ou a maioria das iniciativas, tem que surgir do prefeito, do governador? Como é que o Brasília vê o outro lado dizendo, opa, que o lado sul, Santa Catarina, não está explorando muito, vamos chamar eles? Ou não, por que muita coisa está indo para o Nordeste? Existe esse... Deveria ser assim, mas né? não é assim. Tem que partir mesmo da iniciativa desses gestores locais? É uma luta obter recursos em Brasília, mas o que eu digo é o seguinte, se você tem projeto, você tem chance ou de recursos federais, ou de empréstimos da Caixa, Banco Brasil, ou até órgãos internacionais, BID e tudo mais, você tem chance. Se não tem um plano, um programa, os projetos, se você não tem nada. Inclusive para fazer PPP, concessão, etc. Tem cupires na mão lá que... Sem projeto, é como se você falasse uma língua estranha. Lógico, existem favorecimentos. Hoje, quem mais se favorece é o Nordeste, porque tem a maior bancada, tem senador. As políticas falam mais alto. E hoje, essas emendas impositivas aí, elas tiraram a grande prevalência do Executivo, colocaram para o Legislativo e hoje estão no Judiciário, né? Está desbalanceado o poder. E, logicamente, um Estado como Santa Catarina, que tem uma representação política menor que a sua importância econômica, Santa Catarina é mais economia do que política, porque tem população pequena, é um Estado exportador, então, no voto, nós somos inferiores à nossa economia. Nós somos, lá, talvez, a quinta economia do Brasil, mas, na hora do voto, nós estamos mais atrás, né? Não há esse contingente eleitoral, né? Nem de consumo. O catarinense não é uma base de consumo nacional de maior importância, porque tem 7,5 milhões de habitantes. Isso aí é a zona leste da cidade de São Paulo. Lógico, com uma renda maior aqui do que na zona leste da cidade de São Paulo, mas é pequeno, né? Então, nós teríamos que ter mais lógica de qualificação e apostar mais na iniciativa privada. Eu, por exemplo, convivi 5 anos em São Paulo com o que são as 20 das 20 melhores rodovias do Brasil estão em São Paulo. Convivi com essa realidade. A 21ª ou 20ª é a Sentiu Sul, a nossa aqui, né? Que pega aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que está defasada, que devia estar já sendo devia ter sido replanejada no dia da inauguração. Nós citamos aqui, antes de começar a gravação, a 470, um absurdo que é de tantos anos, né? Então, veja bem, ela foi privatizada na época do governo Paulo Afonso, em 470. Deu confusão, ela foi feita a concessão, e foi desfeita. E aí nós ficamos vendo gente morrer, gente se atrasar. Eu já escrevi artigos sobre isso, lá em Blumenau, publiquei. 4 horas na fila. Pois é, mas não precisa, porque é o seguinte, existe sempre uma condição de você equacionar. Na área privada, o privado funciona da seguinte maneira, ele vê a receita futura, ele pensa em fluxo de caixa descontado e pensa em financiamento. Então, se você equaliza o que pode dar de receita de pedágio uma rodovia, você retira essa diferença e o poder público coloca só a parte necessária para viabilizar essa continuação. Ele não precisa botar tudo. Eu, vindo para cá agora, eu estava ligado numa rádio no carro. Aí estava dizendo assim, a BR-280, no norte do estado de Santa Catarina,
que foi programada para gastar 800 milhões de reais, 1 bilhão de reais. O orçamento foi refeito, agora é 1 bilhão e 600. Já foram gastos 800 milhões, agora tem mais 800. Né? Eu faria diferente. Aliás, eu fiz diferente. Nós, pela SCPAR, nós criamos a SC280, uma paralela à BR-280, para fazer uma nova área de desenvolvimento e não ter que tirar e não ter que fazer desapropriação no nível da atual, deixaríamos a atual para turismo. E faríamos uma outra que seria a Estrada Porto. Tinha São Francisco ali, né? Exatamente. E na região também, como ministro, eu tive a ocasião lá de dar os recursos para uma rodovia que já está praticamente pronta lá, que é da BMW na BR-101 até Barra do Sul. Teve na época um investimento também para o sul do estado, também de rodovia, né? Eu deixei o projeto da Interpraias pronto na SCPAR, está lá, pronto. Como o da Via Rápida de Criciúma, deixei pronto e fizeram. Agora, da Interpraias, não. E nós tivemos um governador que era de Tubarão, que era, né? Mas eu acho que não... Aí se fez várias pequenas obras, não se fazem muitas vezes aquelas que são as transformadoras, né? Então, essa questão de você ter que botar mais 800 milhões, eu me pergunto, por que não parar com isso? Fazer a conta, entregar para a iniciativa privada dentro, logicamente, de uma competição justa, criar uma reguladora de transportes em Santa Catarina e começar a cobrar pedágio aonde se pode cobrar pedágio e fazer as rodovias para que o Estado ande. Porque o nível de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina é esse, o nível da nossa infraestrutura de Estado está aqui embaixo. Ele é incompatível. E na história, no passado, uma das coisas que foi de grande responsabilidade para que essas colônias, esses colonos do interior italiano, alemão, polaco, vieram para Santa Catarina em 1870 até 1920, aproximadamente, criaram essa fase de Santa Catarina industrial, porque aqui em Florianópolis tinham pessoas planejando, desde o governo Bornhausen, mas principalmente no governo Celso Ramos, com o próprio Alcides Abreu, que faleceu agora há pouco, criaram instituições, criaram meios. A cabeça do Estado estava aqui. Hoje, essa cultura que nós temos, né? Nós planejamos o Estado, nós estamos à frente. Hoje, estamos atrás. Hoje, você tem grandes empresas no Estado, vamos pegar o caso do Oeste de Santa Catarina, grandes produtoras de agribis, gerando maciços impostos federais, estaduais, municipais, com o risco de ser deslocada completamente de lá para Goiás, para Mato Grosso, porque não tem estrada. As estradas são, assim, o fim da picada, não são estradas. Eu estive lá 2 anos atrás, andei na 282, é uma vergonha, é um descaso. Então, assim, se não tem solução, privatiza, monta uma equação, vê o que tem de estrada, vê quanto falta, sabe? Põe o dinheiro que falta, financia outra parte, dá o resto para a iniciativa privada e faz a conta, porque eles vão ganhar o dinheiro combinado, mas vão ter que captar recursos no sistema financeiro e pagar a conta, e a gente tem que seguir a vida. Você não pode ter um monte de gente morrendo, mercadoria sendo desperdiçada, porque... Estado não desenvolvendo. Olha, quando eu era a favor de pedágio em Santa Catarina, na 101, quando eu me lembro que políticos de esquerda e direita em Santa Catarina, todos contra o pedágio na 101. No Rio Grande do Sul, na época, estou falando de 15 anos atrás, já tinha pedágio na Freeway no Rio Grande do Sul há 30 anos. O pedágio não onera as pessoas. Um pedágio, quando não é muito caro, ele é o preço de 1 litro de gasolina, mas você economiza isso andando melhor, economiza os pneus, economiza tudo. E quem não está usando, que não tem nem carro para usar, não precisa pagar. Exato. Quem tem que pagar é quem usa. Quem passa do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Argentina, anda pela 101, eles queriam que não pagasse pedágio. Eu dizia, pague-se o pedágio. O que aconteceu? O pedágio veio antes da duplicação, de castigo, por essa teimosia, esse atraso na concepção, que é um atraso mais dolorido, porque você está lutando contra tudo que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente. Nesses países, assim funciona. Não se discute mais isso. Por que se discute em coisas de Santa Catarina, de esquerda, direita, que não se discute mais em lugar nenhum? Ou modelos, por exemplo, de privatização de rodovias. O que tem que ser bem aplicado. E aí, rapidamente, nós teríamos 470, 280, 282, todas equacionadas. E o governador se posicionou ao contrário à cobrança de pedágio em rodovias estaduais. Eu entendo politicamente... Atual. Né? Mas
penso que o governador Jorginho, que é um indivíduo extremamente ativo, eu entendo politicamente atual, né? Mas eu penso que o governador Jorginho, que é um indivíduo extremamente ativo, né, e experiente, deveria reconsiderar. Por quê? Porque hoje existem pedágios automáticos, eu mesmo entrei aqui sem parar. Isso, né? exatamente. Tranquilo. E que os moradores podem ser isentos. Isso pode ir para a equação. Para quem mora mais perto, tem uma taxinha mais baixa, porque ele faz, né, ele anda de um município a outro. Né? E que quem faz a rota longa pague mais. Por quê? Porque é justo, é correto, salva vidas, aumenta o desenvolvimento econômico, a pujança do Estado. Então, dizer eu não vou cobrar pedágio, na minha opinião, é um dogma que deveria ser reavaliado. E a gente até vê, a gente sabe que a história nos conta que a gestão pública ela é incompetente para realizar isso. Por isso precisa chamar... A palavra incompetente eu acho muito Pode dura. Ser muito dura, mas... É porque o Estado... Mas nós fomos até hoje, de certa forma, né, incompetente. Mas o Estado criou todas essas rodovias, a iniciativa privada não entra quando não é bom negócio. Tá? Mesma coisa de saneamento. Não adianta você querer que empresas privadas financiem o público. Não faz sentido uma empresa privada pagar aquilo que não dá retorno. Então, tem papel para cada um. Quando foram feitas as estradas que integraram Santa Catarina inteira, a iniciativa privada nem existia, não havia acumulação de capital no Brasil para isso, nem sistema financeiro para isso. Então, o Estado tinha que fazer. E mesmo hoje, o modelo ele tem que ser compensatório. Tem lugares que o saneamento básico dá retorno e tem lugares que não dá. Então, isso já era um modelo antigo do qual a Casam faz parte, já era assim. Né? Você tem que considerar que o setor público ainda tem que investir em lugares, mas que ele não deveria investir onde a iniciativa privada pode investir, porque sobra para ele investir nesses lugares, onde a iniciativa privada não vai. Aí alguém ouve e vai dizer, olha lá ele está falando que a parte boa tem que ser para o benefício do empresário. Eu já ouvi aqui em Florianópolis gente dizendo que Sapiens Park, que todo esse esforço de tecnologia, que é um dos mais belos exemplos do mundo, não só do Brasil, é a privatização da UFSC. Eu já ouvi isso. Então, é tanto atraso na forma de enxergar, por conta da questão ideológica, que no final o debate cessa, porque de tantas agressões, o diálogo não surge. Quando, na verdade, você precisa do diálogo. Você precisa... Enfim, eu aprendi isso com o professor Ignacy Sachs, um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável. O professor Sachs foi presidente da Escola de Altos Estudos da América Latina na Universidade aliás, em Paris, na grande escola, que é acima da Universidade de Paris. E ele trabalhou conosco no Sebrae Nacional 4 anos. E ele orientava doutores catarinenses na França, doutorados. E uma vez eu perguntei, eu estava no BID com ele, estava o Henry Kissinger nesse dia, e o Pelé, eu me lembro que tem foto desse dia. Eu sentei com ele num cafezinho e eu fiz uma pergunta para ele, o que ele achava que era a coisa mais importante do desenvolvimento sustentável. Ele me disse duas coisas que a gente tinha um programa de desenvolvimento integrado sustentável no Sebrae. Vinícius, ele tinha um pouco de sotaque, tira esse integrado e, quem sabe, um dia a gente tire até o sustentável. Você é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável, eu perguntei para ele, falei a ele. Ele disse, Vinícius, se for desenvolvimento, vai ter que ser sustentável, porque a palavra desenvolvimento, é crescimento, menos pobreza. Né? E aí eu perguntei para o professor Sachs como é que se resolviam essas grandes questões de desenvolvimento nos lugares que deram certo, por exemplo, na Escandinávia. E aí ele foi muito claro. Desenvolvimento negociado. Desenvolvimento negociado. Mesa de vidro, sem nada por baixo, sem ideologias, sem querer matar o outro, sendo correto, ético. Pode ligar aqui a câmera, negocia, sim, o Estado todo pode ver. Aí, o desenvolvimento negociado é a melhor fórmula possível para fazer andar. Né? E não uma guerrilha que gera só desgraça e não desenvolvimento. Sendo que o desenvolvimento é uma coisa moral, porque
o rompimento dos grilhões da pobreza se dá por um pai ou uma mãe que tem ou um emprego ou dá certo numa microempresa. É o que nos permite estar aqui. Alguém nas nossas famílias, e quem está nos ouvindo, em algum momento rompeu o grilhão. Isso. E ali é um efeito borboleta enorme. Mas se não houver isso, o filho que podia ser... Vamos pegar o caso do Romário, que o pai bebia, batia na mãe e tal, que teve uma porta no futebol. Mas porta no futebol não é para todo mundo. E o outro que teve uma porta na medicina, numa bolsa, ou conseguiu ser garçom, dono do restaurante, dono de um hotel. O efeito é o efeito de desenvolvimento. Então, ao negar o desenvolvimento, você está cometendo um ato amoral e mais grave, grande possibilidade de ser imoral se houver consciência. Eu estou impedindo a geração de 100 empregos ali porque simplesmente eu posso impedir. Eu posso porque eu sou melhor do que quem está propondo. Não pode dar chance para essa pessoa ser ouvida. Negocie-se, converse. Lógico, existem lugares e coisas que não podem, ponto final. Né? Mas, na maior parte dos casos, é possível algum arranjo. Né? E a negação disso é a negação do desenvolvimento brasileiro. Então, voltamos ao início, não falta capital no mundo, mas o Brasil é um lugar onde alguns ganham muito dinheiro, mas alguns perdem muito. A pessoa vem para cá, ela vai querer fazer um negócio, perde dinheiro, sai correndo, não vem mais. Agora, com o mundo pequeno do jeito que está, o Brasil é uma grande oportunidade e no Ocidente é a maior de todas. E se nós formos bem, vai bem a Argentina, vai bem o Uruguai, vai toda a região. Puxa, vai bem. Nós arrumamos todo o continente. A gente citou subcontinente. A gente citou alguma coisa aqui de Florianópolis, até falamos das intervenções, Ministério Público, e isso também espanta um pouco, às vezes, uma iniciativa privada. Né? Mas só pegar um gancho antes, terminando ali, quero falar um pouquinho sobre Floripa, mas Santa Catarina, que a gente estava falando a nível estadual, hoje o turismo representa um PIB de mais ou menos 13%. Isso comparado a outros estados, ou São Paulo, que tu estivesse à frente na pasta lá, isso é pouco. Santa Catarina tem tanta riqueza, coisas que muitos outros estados não podem oferecer, por exemplo, litoral, praias, alta temporada, ao mesmo tempo serra, festas, Oktober, Beto Carreiro. Ainda está faltando para Santa Catarina dar um choque de realidade? Olha, esse PIB, 13%, é pouco realmente? Não, é bastante, é muito. Isso é o PIB direto e indireto. Isso foi medido em 2009. Quando em 2009, no governo Luiz Henrique, nós trouxemos o encontro do WTTC, que é o maior encontro privado de turismo do mundo, só teve uma versão na América do Sul, foi aqui em Florianópolis, veio junto a Oxford Economics. A Oxford Economics avaliou o potencial do turismo de Santa Catarina e ela mediu 12,5% do PIB. 12,5% foi a medida na época, né? Direto e indireto, não induzido. Direto é o cara que vem, se hospeda no hotel, aluga um carro. O indireto é as compras que ele faz no shopping e tal, etc. O induzido seria diferente. Seria a toalha de banho da Karsten vendida no shopping da Flamingo, ou na Flamingo, sei lá onde. Esse é o induzido. Ele não está medindo isso, mas 12,5%. O fato é que quando a Fiesc fez um estudo, há anos atrás, eu acho que foi coordenado pelo Carlos Henrique, que hoje é o diretor superintendente do Sebrae na época, Henry Quaresma, um grupo na época do Glauco Corte, que era presidente, que é daqui, né? Grande abraço para o Glauco. Glauco pai, Glauco filho, né? Nossos amigos. E foi visto que em Santa Catarina, por essa pesquisa, onde o turismo não era a primeira, ou a prioridade, o número 1, ele era a segunda, em todas as regiões do estado. Ou seja, já havia compreensão do turismo enquanto plataforma de visitação. Apesar das estradas ruins, dos problemas com os aeroportos, e o governador Jorginho está mexendo nisso agora com os secretários, estão mexendo no sistema de incentivos que nós fizemos também. Em São Paulo, nós baixamos o ICMS de 25 para 12. Aumentamos 700 voos a mais por semana, que depois passou para 900. Ligamos 12 cidades do interior e o governo atual está fazendo uma política até mais, talvez mais detalhada do que nós fizemos na época, né? Mas essa ideia havia, né? Então, esse potencial não é só um potencial para desenvolver o turismo. Por quê? Como o turismo é uma plataforma, se você tem, por exemplo, o estado que mais produz barcos de lazer
do Brasil é aqui. Mas você não tem marinas, você não tem a plataforma náutica para ter a indústria de barcos mais envolvida, de mecânica de barcos, de novos materiais, todo o cluster desse setor. Porém, com marinas, eu tenho os restaurantes e bares. Logo, eu tenho o camarão catarinense do Porto de Itajaí, que é o maior porto pesqueiro do Brasil, a botarga, que aqui é produzida. Uma E cadeia, aí, né? As várias... Se alimentam. Exatamente, O as várias turismo cadeias de náutico, alimentação que estão coligadas. Moda, roupa, nós também temos. Então, moda náutica. Têxtil. Temos marcas de moda náutica? Não, porque não temos uma indústria náutica, quer dizer, temos uma produção de barcos, mas não tem as marinas. Então, você não tem o complexo. Isso vale para tudo, vale para madeira. Madeira, se você olhar, a McKinsey tem um estudo do cluster de madeira catarinense, que é denso, e você olha o sueco, 20 vezes mais produtos com madeira. Isso é a tecnologia, isso é a plataforma, mas também tem turismo naquela região. Sim. Né? Aquela região de Campo Alegre é um grande potencial de turismo para o Paraná. Né? E assim sucessivamente. O que o turismo faz? Blumenau já ensinou lá atrás. Blumenau era o turismo da compra de cristais, de malhas, da Famosk, que era a feira, depois da Proeb, né, que era o parque onde tinha a Famosk, a feira né, de produtos catarinenses. E você tinha malhas, e aí vieram os hotéis. Então, nós já sabemos disso. Nós já sabemos. Aí veio o calendário com a Oktober, né? Nós já sabemos. Gastronomia em Florianópolis se destacou muito hoje, da Unesco, né? Então, tem muitas coisas que aconteceram em grande estilo, mas o nível turístico de Santa Catarina, em termos de produto, está muito abaixo do que nos interessa. Aí vem alguém assistindo o nosso programa, aí está sendo elitista. Eu não estou sendo elitista, porque eu já ouvi dizer que Santa Catarina não devia produzir BMW, porque nem todos os catarinenses podem comprar BMW. Eu ouço esse tipo de coisa. Eu já ouvi dizer que não dá para ter um hotel em Florianópolis de luxo para que Florianópolis performe como capital do Estado, capital de um Estado pujante, perfeito, de uma hotelaria de alto nível, porque nem todo florianopolitano poderia se hospedar no hotel, mas não é para nós tem o que ter hotel. diversidade. É para o visitante. Exato. O hotel. Para nós é o emprego. Para nós, alguém vai dizer, mas eles dizem assim, mas aí então, aí nós vamos ficar limpando o quarto de turista, que alguns dizem, né? Gente, a economia do turismo paga a creche, paga a escola. Perfeito. Ela paga a classe artística se tiver shows, se um dia tiver cassinos, ainda muito mais. E aí vem um grande hotel para cá e isso gera de emprego direto e indireto. Eventos, né? Eventos o ano inteiro. Aí você pode ter um turismo verde, quer dizer, Florianópolis é capital. É vocação número 1. Florianópolis é capital do Estado, está escrito na Constituição do Estado. Capital tem que ser metrópole, capital tem que fazer hoje o que fazia no passado. Florianópolis já foi a metrópole catarinense. Nós montamos o Estado a partir de Florianópolis, das infraestruturas. Nós criamos a Casan, a Celesc, toda a Erusk, que era parte rural, a Cidasc, todas essas empresas, o próprio BESC, o Badesc, tudo foi criado aqui. Olha a importância. Eu mesmo criei a ECEPAR. Tive a honra de criar uma instituição catarinense. Acho que muitas vezes esquece que a gente é capital. Né? E capital, ela tem que ser o que ela queria ser. O SIC era um centro de cultura, o mais importante do Estado. Hoje é importante, mas não tem mais a relevância. Precisa de outras coisas. Centro de convenções, já tivemos importância em centro de convenções. Não tem mais, o centro de convenções está velhinho. Né? Aí nós íamos ter o maior aterro do Burle Marx. Olha a situação. Então, turismo náutico, até agora nós temos... O quê? Né? Temos uma produção de barcos e tal, mas a costa catarinense não tem. As pessoas compram um barco, não tem nem onde ir, porque não tem um sistema. Não adianta ter uma marina só. Aí você vai para o turismo de natureza, né? O próprio prefeito tem passeado nos parques, isso é uma boa, mostrando as trilhas. Conhece o nosso Jardim Botânico? Conheço. Acho que é algo para ser ainda explorado ainda mais, né? Tinha um projeto para uma ampliação enorme, o turismo verde, porque Florianópolis é a única cidade, a única capital do mundo com uma condição de 60% do seu território, eu falo capital de estado e de país. A economia catarinense é maior que a uruguaia, bem maior. Então, vale. Nenhuma cidade no mundo tem isso. Esse enorme parque ao longo da cidade. Aí, o Rio de Janeiro tem
Tem lá a Floresta da Tijuca, que foi plantada pelo Dom Pedro II. Né? Mas tem as favelas, então tem um incômodo grande. E tem a cidade do Cabo, que tem uma grande floresta urbana. Mas Florianópolis é única nesse sentido no mundo. Mas ela não é conhecida por isso. O prefeito tem feito um esforço agora, a gente tem percebido. Não é só praia. Esse é o ano inteiro, trilhas e tudo mais, esportes, tudo que está ligado à natureza, pode ser o ano inteiro, mas tem que ter um plano, tem que ter os programas e os projetos. Náutico, capital náutica, capital turística, capital da tecnologia. Mas para ser capital da tecnologia, precisa de programa de recursos humanos mais forte, porque está faltando gente. Nós já somos referências nisso, tecnologia. Nós somos um grande destaque. Silício, né? Ilha do Silício. Capital Ilha do gastronômica Silício. já somos também. Agora, como é que se junta tudo isso? É preciso de planejamento, entendimento e o entendimento das duas baías. É preciso pensar num projeto integrado, né? De despoluição, de infraestrutura. Eu não estou dizendo que tudo isso seja fácil. Eu estou dizendo que isso tem que ser feito, né? É obrigatório. Não há como você... E houve grande evolução agora com o novo plano diretor, com a mudança do novo plano diretor, mas também é pouco. Porque ele não foi feito da maneira como o Mitman e o prefeito todos queriam. Porque a cidade, ela cinge o debate, ela não quer debater. Né? A cidade que eu me refiro, quem é contra o progresso, acha que pode parar o progresso, que a cidade vai ter menos habitantes. Não vai. Não vai. Biologicamente, a cidade vai continuar crescendo. Erradamente. Veja o caso do Campeche. Campeche é um caos urbanístico. É uma grande confusão. Né? E você tem um aeroporto maravilhoso. Com o novo plano diretor, acho que vai ser um polo de desenvolvimento interessante. E eu sou otimista. As minhas críticas que eu faço aqui, eu sempre fiz. Né? Como o caso de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú está mudando agora a estratégia para ter hotelaria finalmente. Porque não tem hotel. Não são imóveis privados, né? Quando Então, terminar o ciclo imobiliário, apartamentos. o que sobra são hotéis de visitação, porque os apartamentos não são um tipo de turismo com serviços. Como é que você vai fazer? Né? Eles estão mudando isso lá agora. Vinícius, o ponto principal aqui que a gente debateu e Quando falamos... o assunto é bom, o tempo estoura. Passou. Isso nível mundial, Brasil e estadual, aqui a Floripa, projetos, né? Ter um planejamento. E aí, no meio político, a gente acaba... se o partido ou o político fez ou não fez, fica aquela jogo de ciúme e tudo mais. A pessoa que lança quer entregar. Quer entregar, quer botar o nome na placa, né? Principalmente ali é botar o nome na placa. E hoje o Vinícius está na parte privada. Existe um futuro no executivo ou como uma secretaria? Porque seria um desperdício, né? Tanto para nós catarinenses, um conhecimento vasto. Você é bem manezinho, desperdício. Melhor. É de São José, mas eu me considero como manezinho. Nós temos aqui uma grande referência, então... Todo mundo, não, mas tu não é de Manezinho, tu não é Manezinho, tu é de São José, pô, tem gente que veio de Porto Alegre, que está há uns 20 anos, se considera Manezinho, então, pô, pelo amor de Deus. Manezinho emprestado, né? E seria um desperdício a gente ter esse conhecimento, né, essa expertise toda, e não ter um cargo, né, ou uma assessoria, um apoio, tanto na ilha, porque realmente a experiência hoje do cliente, né, o turista, ou é a fila, ou não tem um restaurante, não tem atrações turísticas ou até mesmo artísticas. E hoje o Vinícius visualiza isso mais para frente. A gente tem umas eleições aí, né? Só para complementar a pergunta dele, um gancho. A nossa querida Zena Becker assumiu agora a pasta. Qual é o grande desafio que ela vai ter? Tem um carnaval pela frente, né? Mas você falou bem. Eu fiz carnaval, fiz Pena Ostra como secretário, né? Fiz Réveillon, essas coisas. Então, eu tenho essa experiência também. Né? Existem as coisas que precisam ser feitas no curto prazo. No caso da Zena, né? A Zena foi a coordenadora do Floripa Sustentável, eu sou um dos fundadores do movimento, com o Roberto Costa e o Marcondes de Matos, e um grupo de pessoas, aí, o Fiat, outras pessoas importantes. Honrado de fazer parte. Você faz parte. E a Zena é uma pessoa diferente, né? Diferenciada. A Zena realmente ela não está ali para se reeleger ou se eleger. Ela respira a cidade, né? A Zena é uma figura ímpar de Florianópolis e por isso ela é muito especial para todos nós. Ela assume a secretaria num momento de muito problema, né? Por óbvio, né?
e ela tem desafios de curto prazo. Então, hoje, são momentos, né? O hoje é curto prazo para a Zena. Né? Ela vai ter que ver o tempo que sobra para ela para poder deixar os planejamentos para continuidade. Sim. Ela tem visão. A própria Floripa Sustentável é um lugar onde isso é discutido, professor Neri dos Santos, vários arquitetos, pensadores e tal, e práticos, né? Então, ela pode fazer os dois. Esse é o grande desafio dela. Né? Da minha parte, eu penso que eu contribuí bastante como um agente direto. Hoje eu estou na iniciativa privada e é onde eu quero ficar. Né? Cuidar dos assuntos privados, ajudar a trazer investimentos e tal. Isso sim, sem dúvida. Ser alguma espécie de conselheiro, quando for consultado, que é uma outra coisa que se faz muito pouco no Brasil, é se apropriar da experiência do passado. Uhum. Eu, por exemplo, tive um sucessor em São Paulo agora, lá na Secretaria de Turismo, que eu ocupei, que manteve a marca da Secretaria, manteve tudo funcionando e está feliz da vida. Né? Eu não faço nenhuma interferência, óbvio, eu nunca interferi em nenhum cargo do qual eu saí, mas fico feliz que o recurso que foi investido era público, não era meu. Exato. E ele está salvando. Né? Então, você precisa salvar as coisas do passado. Honrar o passado é importante. Por quê? Você ofende muitas pessoas quando você diz agora vai mudar tudo, porque eu cheguei. Isso é uma tolice. Porque se você está fazendo isso e você está defendendo isso, quem te suceder vai fazer igual. E aí não para nunca essa bobagem. E em cada época tem coisas disponíveis, tem situações diferentes, momentos diferentes. A pandemia nos ensinou muito, tu ainda como secretário estivesse lá, né? Sabe da dificuldade que foi. Então, cada um pegou um determinado momento diferente, cada um com a sua visão, mas é exatamente isso, é respeitar as sucessões e somar, né? Pô, quem não conseguiu acabar, então eu posso fazer, mas foi uma ideia boa, vamos resgatar aqui. Até pode mudar de nome se quiser, muda o título, mas mantenha a sacralidade do fato de que o investimento é um investimento um recurso público, né? Que envolveu gente, que envolveu reunião, que envolveu esforço, trabalho, de vai e volta. Então, a ideia de continuidade não é continuismo, é de aprimorar, aprimoramento. Então, o trabalho que a Zena vai ter que fazer é esse, e com o apoio da cidade, que as pessoas vão apoiá-la. Vamos torcer. Gente, vai dar certo. Passou o nosso tempo, mas estava ótimo, obrigado. Só quero terminar uma última pergunta bem curta, né? O Vinícius, a gente falou lá no início quem era o Vinícius, além de adorar café, o Vinícius tem algum outro hobby, tem alguma outra preferência? Nós vamos fazer um brinde de caneca aqui que a gente... Eu ganhei uma xícara, que é a nossa tradição. Com o meu nome aqui, ó. Isso, legal. O Vinícius, além de grande apreciador de café, tem algum outro hobby, algum gosto particular? Eu já pratiquei muito esporte, hoje muito menos, né? Então eu já tive... Se sobrar tempo, esportes, né? Não, mas também perdi eu acho que o trabalho me afastou e foi um dos erros que eu cometi na minha vida, foi ter deixado de praticar esportes. Eu faço academia, como todo mundo faz. Mas eu gosto muito de cinema. Né? Eu acho que cinema preenche um grande espaço, né? No lazer, mas também no inconsciente, no sonho. Acho que o cinema funciona também de forma meditativa, ou seja, durante 2 horas você está lá, você não está pensando em nada. Né? Não está girando as mesmas ideias e também fica menos cansado por conta disso. Então, eu acho que o cinema... No Sapiens Park nós temos uma empresa lá que já produz, já grava, já produz conteúdo para Minhocas. Acho que é isso, Que faz desenho animado. Isso, muito legal, né? Gente, um brinde aqui da nossa caneca tradicional aqui do nosso podcast. Obrigado, Richardson, pela parceria. Obrigado, Vinícius. Obrigadão. São José. Isso aí. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença, pela tua aula, que foi uma aula. E conte com a gente aí. Quem sabe um dia está de volta aí para falar mais um pouco. Parabéns. Obrigado pela caneca. Caneca mostra aqui o bom gosto. Personalizada. Está registrado. E parabéns a vocês. O Brasil precisa de jovens, de empresários, de empreendedores que acreditem no país e que deixem para trás essa carga aí de radicalismo e a gente vá pelo caminho do bom senso criar um país para nós e para os nossos sucessores. Nós chegamos lá. Obrigado mais uma vez, pessoal. Então é isso. Obrigado. Mais um episódio do Área Comum Pod e até a próxima. Valeu, pessoal.